Olá pessoal, me chamo Mazo Silva de Araújo, sou orientado pelo professor José Eduardo Ferreira de Oliveira, cujo meu título do plano de atividades é o estudo da influência do avanço nos parâmetros de rugosidade RA, RT, RQ e RZ para cilindramento, considerando-se as peças torneadas a seco e com fluido de corte, para aço ABNT 1020. Bom, o avanço máximo depende do grau de acabamento desejado, ou seja, busca qualidade das peças usinadas e, consequentemente, uma precisão dimensional. Aspectos sistemáticos e aleatórios de variáveis de influência podem impactar na viabilidade de fabricação, como, por exemplo, a incerteza de medição, em relação aos parâmetros de usinagem teóricos. Bom, os objetivos, inicialmente, houve a necessidade de caracterização de 10 ferramentas de corte, onde, posteriormente, foi medido o raio de arredondamento da ponta de ferramenta para ser comparado com o valor fornecido do fabricante. Foi calculada a incerteza de medição, foi calculada a distância entre o centro e a ponta da ferramenta, foi projetado os corpos de prova a serem utilizados, foi verificado as variações no parâmetro de rugosidade RT, por fim, foi equacionado todos os parâmetros de rugosidade, são eles o parâmetro RA, RT, RQ e RZ, em função do avanço. O avanço e o raio de arredondamento são extremamente importantes e exercem uma influência direta no acabamento superficial. Como podemos ver na figura a seguir, o destaque para o avanço, onde há certas ranhuras na superfície da peça, onde essas ranhuras são causadas diretamente pelo avanço, e na segunda figura, destaque para a medição de rugosidade de uma peça cilíndrica, onde essa peça cilíndrica é medida a sua rugosidade através do rugosímetro. E vale lembrar que a incerteza de medição deve sempre ser considerada e é de extrema importância na medição. Metodologia própria, com a caracterização de 10 ferramentas, codificação dos insertos, realização de 20 medições de cada parâmetro, parâmetros esses que são raio de arredondamento da ponta de ferramenta, ângulo de ferramenta e distância da ponta ao centro da ferramenta. Foi verificado normalidade das amostras e outliers das amostras. Por fim, obtivemos o cálculo de incerteza de medição através do GAN Workbench. Bom, na primeira figura tem um inserto irreversível utilizado nos experimentos. Já na segunda figura temos o projetor de perfil digital utilizado no Laboratório de Metrologia Dimensional do IFPE. E na última figura podemos ver o destaque da projeção diascópica, a projeção que é da ferramenta e é de contorno. Bom, a metodologia adotada para a verificação da normalidade foi com o software ASIC Normalidade, onde foi feito 3 testes. O teste de Kramer-Von Mises, Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, e a verificação de outliers, com o teste de Dixon, teste de Grubbs e teste de Chauvenet. Os testes de outliers foram utilizados no software Análise Outliers. Ambos os softwares
foi produzido e elaborado pelo grupo de pesquisa. Bom, na tabela vemos as medições dos parâmetros medidos, onde foram feitos parâmetros RA, parâmetros RA consta destacado para ser onde foi utilizado posteriormente no cálculo de rugosidade, e esses parâmetros medidos foram 3, tais eles: o radioarredondamento da ponta de ferramenta, a distância da ponta da ferramenta ao centro e o ângulo da ferramenta. Bom, rugosidade teórica. A rugosidade teórica do parâmetro RT, onde esse parâmetro RT é a distância do pico mais alto ao vale mais baixo, como podemos ver na figura ao lado. Essa rugosidade teórica é dada por o avanço ao quadrado dividido por 8 vezes o radioarredondamento da ponta da ferramenta, onde inicialmente foi calculado com os dados do fabricante de 0,8 milímetros o radioarredondamento, e obtivemos o seguinte valor de 16 micrômetros. Já na rugosidade com raio medido, foi utilizado a incerteza de medição, que foi calculado com valor de 0,00934,7 milímetros, e utilizado o parâmetro RA, que é o radioarredondamento da ponta de ferramenta em relação ao vértice A, no caso a sua média, onde obtivemos dois raios, um raio menor e um raio maior, onde esse raio menor é a média do parâmetro RA menos a incerteza de medição, e o raio maior é a média do parâmetro RA mais a incerteza de medição. Com isso, podemos calcular um RT1 e um RT2, onde esse RT1 foi calculado no valor de 16,40 micrômetros e o RT2 foi calculado no valor de 16,0,1 micrômetros. Nota-se a importância da incerteza de medição, onde essa incerteza de medição constou uma diferença no valor RT1 em relação ao valor de RT, calculado com os dados do fabricante. Houve uma diferença de 0,40 micrômetros. Bom, dentro desse projeto de pesquisa, foi estabelecido o corpo de prova, com as dimensões adotadas. Verificou-se uma diferença entre o radioarredondamento teórico e o do fabricante. No equacionamento de cada parâmetro de rugosidade, deverá sempre ser considerado não apenas a incerteza dos parâmetros, mas a incerteza da medição de rugosidade. A detecção de outliers representa uma etapa muito importante na determinação do radioarredondamento da ponta de ferramenta e, assim, consequentemente, no equacionamento de rugosidade. E não foi possível, né, em função da pandemia, fabricar os corpos de prova. Aqui tem as tais principais referências. Obrigado pela atenção dispensada.